Então, jovens, como eu falei, para quem chegou depois, bom dia também. Vamos falar hoje sobre os últimos lançamentos do movimento uniformemente variado. Tá? Nós já vimos lançamento vertical, né, queda livre, então joga o objeto para cima, bolinha jogada para baixo, abandona um objeto de uma determinada altura. Vimos o movimento uniformemente variado na horizontal mesmo, vai para frente, vai para trás. E agora nós vamos para os lançamentos, né, horizontal e oblíquo. E oblíquo. Tá? E o ponto é o seguinte: quando a gente está falando desses dois lançamentos, tá, o importante é a gente ter em mente que o conceito que vai justificar o nosso trabalho é a independência dos movimentos. Independência dos movimentos. Essa independência do movimento foi estudada por várias pessoas aí na história da física, mas se for para determinar uma pessoa mais importante, um cientista mais importante, esse cara foi o Galileu. Deixa eu ver se minha cabeçona aqui não vai ficar na frente. Galileu. Ficou. Então vou puxar para baixo. Galileu. O que significa essa independência dos movimentos? Tá? Essa independência dos movimentos que o Galileu percebeu é que você consegue decompor o seu movimento em partes distintas. Então, quando você vai analisar um movimento que é composto, que tem movimento vertical e horizontal, tá? Ao mesmo tempo, ou seja, tem alguma coisa inclinada, tem alguma angulação, você pode decompor só no movimento horizontal e só no movimento vertical. Então, a ideia aqui por trás é fazer a decomposição das componentes, componentes do movimento. Nestes casos, né, a gente está falando de componente horizontal e componente vertical, tá? Essas duas componentes aqui. Na componente horizontal, que movimenta o objeto para frente, para trás, você tem duas possibilidades. A mais comum, que é o que nós vamos trabalhar aqui no terceirão, e vocês trabalharam no primeiro ano isso aqui também, tá? É o movimento uniforme, horizontal. Então, o movimento para frente e para trás, ele pode ser uniforme ou um movimento uniformemente variado. Uniformemente variado. Qual que é a principal diferença? No movimento uniforme, você não tem nenhuma força que mantém esse objeto em movimento. Não tem nada que continue empurrando ele para frente. Não tem nada que vai atrapalhar ele, por exemplo, não tem resistência do ar. Tá? Então, nesta situação, que é a mais comum, a força resultante no eixo X é zero. Tá? Então, o corpo, ele normalmente vai ser lançado, ele vai ter uma impulsão. Uma bola estava em cima de uma mesa, e deu uma pancada na bola, a bola saiu voando. Então, ela tem uma impulsão no início, né, até para começar o movimento, mas depois esse corpo ele vai continuar em movimento pelo estado de inércia. Então, você não vai ter mais alteração desta velocidade. Então, a gente está falando de movimento uniforme. No outro caso, é quando você tem uma força resultante. Nesse caso aqui, vamos pegar uma cor diferente? Não, aqui mesmo. A força resultante aqui é diferente de zero. Na prática, é quando você tem atrito com o ar. Tá? Mas bem certinho,
Eu vou fazer uma pontilhadinha aqui para não atrapalhar quem não copiou ainda. Essa aqui, vocês quase não vão estudar. Tá? É possível que você estude? Sim. Tá? O que vai mudar? As equações que você vai trabalhar. Em vez de trabalhar com a equação do movimento uniforme, que é o sorvete, né, a função horária da posição, você vai trabalhar com o sorvetão, você vai trabalhar com o Torricelli, com a função horária da velocidade. Mas, sinceramente, eu acho que se eu vi, assim, até em material didático, não vou falar em vestibular só, se eu vi, acho que em 4 questões, 5, em todos os materiais didáticos que eu já trabalhei, é muito. Tá? Então, eles normalmente tiram. Já, professor, eu fiz o vestibular esse ano aí, 2020, esse ano normal, padrão que tá tendo aí, e teve uma aceleração. Aí, jovem, você deu azar. Tá? E temos também, claro, a componente vertical. E aí esta componente vertical ela tem uma característica interessante, que a gente já vinha trabalhando na queda livre e no lançamento para cima. Tá? A não ser que o exercício também queira ser o diferentão que Eu tenho uma dúvida sobre um exercício. Pode perguntar. Cortou um pouquinho. Peraí, deixa eu só soltar a câmera. Eu tô tomando café da manhã. Um bloco, ele tava numa. Oh, meu Deus. Numa linha inclinada, No assim, plano sabe? inclinado. Uhum. E tinha 6 de altura. E daí ele tinha 10 de massa e a gravidade era 10, normal. Quando ele chegasse no bloco B, no ponto B, ele ia fazer uma curvinha, assim, pra cima. Uhum. Aí eu coloquei, tipo, quando no começo ele tinha energia potencial gravitacional e a cinética dele, ele tinha energia e cinética. Hum. E no final ele já tinha cinética. Tá, pode falando. Mas eu não consegui chegar no resultado, porque o meu resultado dava 450 e o resultado certo era 400. É do simulado? Não, Onde que é essa questão, você sabe? é da PUC. Da PUC? Eu vou procurar ela aqui pra gente fazer, tá? Você não sabe o ano não, né? Eu sei, é 2020. Você tem a questão aí? Tô. Coloca, dita pra mim aqui no chat o comecinho do enunciado, que aí nessas trocas aí que vocês estão copiando, aqui eu puxo a questão e aí eu faço com vocês, tá? Beleza. Tá? Então eu vou só Tem fechar o essa... desenho também. Oi? E o desenho. Questão do Não, desenho. mas aí não tem problema, se começar o enunciado eu acho a questão aqui, Tá. tá? Aí a gente resolve aqui, eu só vou fechar essa tela aqui primeiro. No movimento vertical, né, que a gente tem uma aceleração, normalmente essa aceleração é a gravidade. Tá? Então você tem uma aceleração aqui, você tem um movimento agora uniformemente variado, movimento uniformemente variado, e este movimento uniformemente variado vai ser gerado, vai ser resultado da gravidade. Então você vai ter a aceleração gravitacional. Gravitacional. Tá? Só que essa aceleração gravitacional pode mudar, claro, não vai ser sempre o 10, né? Da Terra, 9,8, 10, ele tá bom. Ele pode levar para outro planeta, mas também não é muito comum. Ele pode ser um cara meio. Né, um cara, uma mulher que montou um exercício meio. Ele pode tirar a gravidade desse problema e colocar uma outra força que derruba o objeto. Pode ser uma força elétrica, pode ser uma força até magnética, mas aí magnética com o movimento já fica mais complicado. Então tem que ficar esperto e esperta aí para não cair no, sabe, naquele padrãozinho. O que vai mudar é, em vez de usar a gravidade como aceleração, você vai ter que calcular a aceleração, pesar lá a força igual massa e aceleração, e aí você vai resolver normalmente, tá? Então, no movimento vertical, você tem, né, um movimento uniformemente variado que a aceleração da gravidade ou outra força, mas eu não vou nem colocar aqui, tá? A ideia dessa aula é, vamos trabalhar com os dois tipos de lançamento. O horizontal, né, que eu citei ali em cima. Então, só vou fazer uma representaçãozinha deles aqui. Horizontal
e o oblíquo. Então, o horizontal fica algo mais ou menos assim. Deixa eu mudar aqui o negocinho. Aqui. Então, aqui, o horizontal. Vou puxando a bolinha aqui. E o oblíquo. Então, assim, isso aqui, esse pontilhadinho seria a trajetória desses dois lançamentos. Tá? Certo? Até aqui eu acho que tá meio tranquilo, né? Porque é bem revisão mesmo. Mas se alguém tiver alguma pergunta, gente, só mandar aí no chat. Vocês querem tempo para copiar esse pedacinho? Só pro desenho, professor. Beleza. Se você puder esperar. Quando vocês forem terminando, quem tá copiando, dá um okzinho. Pode ser no chat mesmo, tá? Para eu poder saber que eu posso tocar para frente. Beleza. Agora me perdi aqui, jovem. Foi a Alice que tinha pedido um tempinho para copiar o desenho? Agora me perdi. Não, fui eu Ah, tá. ontem. Então tá. Mas eu já terminei. Beleza. Deixa eu só dar uma olhada numa coisinha aqui. Tá. Então, beleza. Vamos lá para a separação desses dois. Se precisar voltar aqui, só dá um berro, gente. Então, vamos colocar mais uma telinha. No horizontal, vamos fazer eles detalhados. No horizontal aqui. Horizontal. E o oblíquo. Vamos fazer o oblíquo. Vou fazer aqui embaixo mesmo. Oblíquo. No horizontal, né? O corpo tem uma velocidade inicial, enquanto for desenhando aqui, para não ficar. O corpo tem uma velocidade. Cadê aqui? Tem uma velocidade inicial, porque os dois têm, na verdade. Só que no horizontal, a velocidade inicial é horizontal. Então, o corpo ele só tem velocidade no eixo X. Então, a tendência desse corpo no início é não se movimentar nem no eixo. Desculpa, não se movimentar nem para cima nem para baixo no eixo Y. Então, vou fazer aqui aquela mesinha, pode ser um morrinho, mas eu vou na mesinha mesmo. Vixe Maria, peraí. Aqui, mesinha, aqui, aqui. Opa! É que eu tô apanhando. Pagou. Tô apanhando pro negócio aqui hoje. Aí. Então, vou colocar uma bolinha aqui em cima. Esse corpo está a uma altura H. E aí ele vai ser lançado para frente com uma velocidade inicial em x. Uma velocidade inicial em x, no eixo x, né? E aí você vai ter essa trajetória que eu já tinha meio esquematizado na anterior. Eu vou dar uma exageradinha aqui para aproveitar a tela. Então, vamos dar uma puxadinha aqui. Tá. E aí essa bolinha vai indo para frente e vai caindo. Então, vai para cá. E aí ela chega aqui embaixo. Bom, no eixo X, como eu falei para vocês, a gente não vai ter força. Tá? Então a gente não vai ter um aumento da velocidade nem uma redução dessa velocidade. Então o vetorzinho amarelo aqui para frente ele continua igual, sossegadão. Ele não vai mexer, não vai ser alterado. Agora, no eixo Y, você tem a gravidade, né? Tem a altura ali, né? Mas você tem a gravidade tentando derrubar esse objeto. A aceleração aqui é da gravidade. Então, no eixo Y, esse corpo, quando ele sai da mesa, ele não está caindo. Ele está indo para frente. Só que conforme ele vai indo para frente, a gravidade vai agindo e vai derrubando
esse objeto. E aí ele começa a ganhar velocidade no eixo y. Que aqui eu não posso falar que é a velocidade inicial, né? Porque inicialmente a velocidade era 0. Vou até colocar aqui a velocidade inicial em y era 0. Coisinhas bobinhas, mas assim, a gente vai treinar nos exercícios. Na apostila, gente, eu já tenho 3 exercícios só, desses 2 assuntos juntos. Então, muito provavelmente eu vou fazer um apanhado para a nossa aula da tarde de exercícios, tá? Sobre lançamento, porque eu acho legal dar uma treinada aí, porque ele aparece bastante. Se ele pedir a velocidade no eixo X, tá aí, no eixo Y você vai ter que calcular em cada ponto, mas se ele pedir a velocidade do objeto, a velocidade, aí você está falando da combinação dessas duas, que é a velocidade real. O objeto, quando ele está, por exemplo, nesse ponto aqui, ele tem uma velocidade v. Peraí, deixa eu melhorar se for fake. V. Quando ele está nesse outro ponto aqui, ele tem uma outra velocidade. Meu Deus, deixa eu fazer um negócio correto aqui. V, que já mudou de intensidade, já mudou de direção, de sentido, né? Pela alteração da componente y. Então, essa velocidade v é a velocidade real do objeto. Tá? As outras duas, eu vou colocar aqui, ó, v0x e vy, são as componentes que ele possui. Aqui, componentes. Eu tenho que diminuir um pouco essa imagem minha aqui. Tá? Então, componentes de vetor, eu acho que eu comentei isso com vocês lá no plano inclinado. Não foi no vocês ou foi no primeiro? Agora eu me perdi aqui um pouquinho. Comentei já com pessoas no mundo, eu já comentei, que componentes são o vetor, né, quando você faz decomposição, e eles não são reais, não existe Vx e Vy. Na verdade, no primeiro ponto aqui, ó, essa aqui também é a velocidade do objeto. Tá? Nesse primeiro ponto só. Porque realmente o corpo está indo só para frente, essa é a velocidade real dele. A partir desse primeiro ponto do lançamento, a velocidade real desse objeto é o Vzinho vermelho. Só que a gente decompõe nos dois movimentos. No movimento associado ao eixo X, usaremos o sorvete, e ao eixo Y, o sorvetão. No movimento oblíquo, é praticamente a mesma coisa da metade para frente. Da metade para trás, tá? Vou até fazer o desenho começando pela metade. Então vou colocar aqui a bolinha no ponto mais alto, uma outra bolinha aqui e a outra bolinha caindo aqui embaixo. Tá? Então a segunda metade do exercício é base do problema, né? Basicamente isso aqui. Agora, o de cima. E aqui embaixo. Tá? Então você tem uma simetria. Doutor, eu mandei no chat. Beleza. Se foi alguma coisa errada, mas eu acho que não foi. Mas o último é que não cabia mais letra. Aí é 10 metros por segundo ao quadrado. Não, beleza. Beleza. Eu vou puxar aqui já. Pra gente fazer aqui na aula. Aqui eu estou fazendo um lançamento oblíquo simétrico. Então eu falei disso para vocês no movimento vertical, né? Quando você jogar o objeto para cima, se ele volta para o solo, para o mesmo nível, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Só que o lançamento oblíquo não precisa ser no mesmo nível. Você pode estar em cima de uma montanha e atirar lá embaixo. Você pode estar no ponto mais baixo e atirar para cima, tipo uma cesta de basquete. Você joga de baixo e o ponto de queda dela é lá em cima, então, da bola, né? Então tem que ficar um pouquinho esperto. Aqui é mais ou menos a trajetória. Tá? Ela ficou meio achatada aqui, mas é para ocupar bastante o espaço. Mesma coisa, esse corpo é lançado, só que ele é lançado com uma velocidade aqui na diagonal, que é o V0. Deixa eu fazer aqui o V0. V0. Essa velocidade ela tem duas componentes. Temos o nosso ângulo aqui bonitinho de lançamento, tá? Um ângulo θ. E aí as componentes são V0x, V0x e V0y. Aqui tem V0y porque o corpo ele vai sair do chão, né? Depois do lançamento, ele já tem uma velocidade inicial. E aí, conforme
esse corpo vai subindo, de novo, no eixo X, praticamente não vão haver exercícios com força. Então, a velocidade no eixo X continua marota V0x. Em todos os pontos. Agora, o VY, o V0y, ele vai diminuindo. Tá? Então ele vai subir um pouquinho aqui a altura do objeto, só que o VY vai ficando menor. Até, aqui já não é mais V0, né? É só VY. Acho que fica até ruim de enxergar, deixa eu fazer um pouco mais forte aqui. Tá? Professor, Oi. o V0y, nesse caso, ele é um movimento vertical para cima. Isso. Vertical para cima. Então ele tem um lançamento porque ele já está, né, sendo lançado numa direção. Como que eu posso falar isso aqui? O objeto ele vai para frente, só que ele vai deixar o solo. E para ele deixar o solo, ele precisa de um impulso ali já na vertical. Porque se você não colocar uma força, uma velocidade ali na vertical, esse objeto só rola, no meu desenho aqui, só rola para a direita. Então, ao contrário do horizontal, nesse tipo de movimento você tem velocidade inicial em Y. Tá? Então, nessa primeira metade aqui que eu já desenhei, esse é o diferencial, tá, dos dois problemas. O grande diferencial, na verdade, é esse. Tá? Mas, na hora da resolução, vocês vão ver que a gente vai quase sempre simplificar para o problema de cima. A gente vai sempre puxar para o horizontal, mesmo estando trabalhando com o oblíquo. Por quê? Porque na hora que o objeto é lançado, essa velocidade aqui dele, né, vai ficando aqui. Eu dei uma errada no tamanho do vetorzinho amarelo, mas não tem problema. Quando ele chega lá em cima, ele para de subir. Ele está subindo, ele para de subir e ele para depois começar a descer. Então, como ele para de subir, aqui em cima a velocidade em y é 0. Tá? Então ele para de subir, ele continua indo para frente, tá? Porque inércia, né? O movimento horizontal, ele vai continuar em movimento, só que ele para de subir e ele vai começar a descer. Quando ele começa a descer aqui, tá? Deixa eu só melhorar aqui, de pegar escolhido outra cor. Temos um outro VY e aqui depois um VY, tá? Eu poderia colocar aqui essa velocidade final é igual à inicial, que ele voltou para o mesmo nível, mas eu não vou fazer isso não, porque eu acho que mais vai confundir do que vai ajudar. Então, vou colocar só aqui mesmo os vetorzinhos velocidades. Eles representam, igual eu coloquei ali em cima, a velocidade real do objeto, né? Então, aqui é o real. E aí as componentes são as coloridinhas ali que a gente tem. Falou de alcance. Calcule o alcance. O alcance é o quanto que ele vai para frente. Então, isso aqui... Cadê meu negócio de fazer retas? Isso aqui... Deixa eu fazer mais para baixo, peraí. Aqui. Aqui. Isso é o alcance. Pediu para calcular o alcance, é o quanto que ele foi para frente. E aí a altura máxima, aí é mais tranquilo, né? Perguntar alguma coisa, jovem? Liga o microfone. Bom. Calma aí. Perdão. Cegado, jovem, cegado. Por que eu falei que a gente vai fazer essa aproximação? Aquilo, na sala de aula, né? Saudade de quadros. Quando você está na sala de aula, é fácil mostrar isso aqui na tela, eu vou ter que dar uma roubadinha. Então eu vou fazer um esqueminha aqui que vai sumir uma parte do desenho, mas depois eu volto com ele, tá? Olha o lançamento oblíquo quando eu faço isso aqui, ó. O lançamento oblíquo ele passa a ser um lançamento horizontal. Quando eu pego metade dele, da metade para frente, tá, ele vira um lançamento horizontal. E por que que isso é útil? Tá, vou agora desfazer a caca que eu fiz. Por que que isso é útil? Porque lá em cima você não tem velocidade em Y. Então você consegue resolver o problema sem saber a componente
Y desse problema. Você não vai sofrer, meu Deus, qual que é a velocidade em Y, não sei o quê. Você pode descobrir ela só pela queda. Então você não precisa se preocupar com a subida. Então normalmente nós corremos para esse artifício. Vamos para a metade para frente. Quando que isso complica? Isso complica quando o movimento não inicia e não termina no mesmo nível. Aí fica ruim. Tá, porque aí você não consegue, você até consegue fazer a separação, analisar a segunda metade, tá? Só que aí a primeira metade já fica um pouco mais comprometida. E aí a gente precisa de mais gingado aí para conseguir sair desse probleminha, tá? De como a gente vai resolver. Curiosidades também sobre esse ângulo θ ali de baixo. Esse desenvolvimento, principalmente do lançamento oblíquo, ele evoluiu muito quando os canhões de guerra, de batalha, ficaram mais precisos. Porque canhão muito antigo, gente, era um bocal, você colocava uma bola de ferro, chumbo e adeus. Tá? Conforme eles foram ficando mais precisos, fazendo ranhuras dentro do canhão, porque um canhão dentro do canhão, do revólver também, qualquer arma com cano, né, mais atual, você tem uma ranhura, parece um caminho de um parafuso ali, sabe? Aquela rosca do parafuso. Que é o mesmo motivo do cara quem joga futebol americano, ou já viu, né? Um jogo de futebol americano, quando o cara vai lançar aquela bola, ele bate o dedo, o indicador na bola, para ela ir girando. Porque essa rotação dá estabilidade. Ou jogando futebol, mesmo vôlei, quando você bate na bola seca e a bola não vai girando, ou no futebol que você chuta e a bola não vai girando, ela vai sambando no ar, ela perde estabilidade. Tá? Quando você tem algo girando, você mantém algo, algo mais estável. O exemplo clássico que todo mundo já passou na infância é andar de bicicleta. Você tem medo de andar de bicicleta quando você é pequenininho, você tem medo de cair. Daí você não quer pedalar e não quer ganhar velocidade. Só que quanto mais rápido você está, ou quanto menos parado você está, mais estável é a bicicleta. Então você fica sofrendo ali, se vai mais rápido, vai mais devagar. Até você entender isso, você toma uns tombos. Então, esse desenvolvimento do estudo de canhões fez com que eles começassem a se preocupar mais com o ângulo, porque antes ia meio para qualquer lugar. Tá? E principalmente lá na França, na época do Napoleão. E o alcance máximo é de 45 graus. Tá? Se você fizer uma conta genérica, que eu não vou fazer aqui, que não vem ao caso, o alcance máximo que você tem num tiro sem resistência do ar é com 45 graus. Tá? Porque se você aumentar o ângulo, deixar mais vertical, a bala vai mais alta, mas ela não vai tão longe. Se você colocar mais horizontal, o ângulo mais baixo, na hora que você atira, ele começa indo muito rápido para frente. Ele ganhou mais velocidade na horizontal, desculpa. Só que como ele não tem um tiro tão alto, ela vai cair mais rapidamente do que a de 45. Então, o alcance máximo é para 45 graus. Tá bom? Eu só vou pegar aqui o comecinho do enunciado que a jovem mandou, antes que eu esqueça. Para achar a questão. Acho que eu achei já. Vamos ver. Achei. Tá bom. Eu vou colocar na tela aqui, só para você confirmar se é essa questão. Aí eu deixo ela guardadinha aqui pra gente fazer. Filho, deixa eu copiar o negócio aqui. Aí foi. Aqui. Ó. É essa aqui, jovem, a questão que você mandou? Eu só tinha as alternativas, é essa? Sim, é essa aí mesmo. Beleza, então. Vou deixar ela guardadinha aqui. Tá? Porque eu vou fazer primeiro desse assunto que a gente tá fazendo, mas eu vou deixar ela guardada que a gente vai resolver ela assim. Tá? Podemos para fazer 2 aí ou vocês querem mais um tempinho para copiar? Apesar que faltam 5 minutinhos, né? Mas tem uns tranquilinhos aqui na apostila de vocês. Vou começar tomando café assim, no final da tarde vocês já sabem, né? Todo mundo louco das ideias. Então, ó, lá na página... Deixa eu achar aqui a página para falar para vocês. Do Revisional 1. Na página 54, a última página da apostila. Ó, talvez alguém vai me perguntar isso em algum momento, então deixa eu já me adiantar. Se você pegar no material de vocês e todos os materiais que trazem lançamentos, que aí na página de vocês tem lá 52 para frente ali.
você vai ver um monte de equação. Mas tem equação para o tempo do lançamento horizontal, tem equação para alcance, tem equação para, sabe, para tudo isso aí. O que eu sempre achei e sempre recomendo para qualquer aluno, se gosta de exatas ou não, abandona isso. Abandona esse monte de equaçãozinha rápida. Porque essa equação você provavelmente vai lembrar enquanto você está trabalhando o conteúdo, mas quando você for trabalhar de maneira mais geral, tipo, a gente está estudando esse conteúdo agora, beleza. Daqui um mês você vai esquecer aquela equação. Usa sempre aquelas 4 equações. Sorvetão, Torricelli, o funcionário da velocidade, né, o vovô atrás do toco, e o sorvete. Com essas 4, e você analisando o problema, você resolve tudo. Então não fica com, mas tem uma equação aqui que é só tirar a raiz de não sei o quê. Gente, não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Tá? É só dor de cabeça que vocês vão encontrar aí na vida. Então, o primeiro exercício que eu separei aqui pra gente fazer é o exercício 6. Tá? Dessa última página que é a 54 que eu falei, né? Exatamente. Então, eu vou tirar aqui o fundinho. Se alguém precisar depois... Deixa eu ver se eu tô gravando a aula. Tô gravando a aula. Então... Federal de Goiás... 4 blocos representados na figura, com suas respectivas massas, são abandonados em um plano inclinado, que não apresenta atrito, e termina voltado para a direção horizontal. Os blocos, ao deixarem a plataforma, descrevem trajetórias parabólicas, em queda livre, e alcançam o solo, formando, da esquerda para a direita, a sequência. Aí você olha ali e fala, é página 54, jovem. Tá? Aí você fala assim, ei, tá, professor, eu entendi, tem um desenho ali, tá meio ruim de enxergar. Para quem, porventura, não esteja com a apostila, a ordem que tá aqui é a seguinte, você tem o M, o 5M, o 2M e o último aqui, o 3M. Que ordem que eles vão estar lá embaixo? Fala, professor, como que eu vou responder isso? Primeira coisa que você tem que lembrar, massa não interessa. Na cinemática, no movimento, a massa não teria interferência. Em energia mesmo, quando a gente pega um corpo e leva para outro ponto e muda só a velocidade, não sei o quê, quando não tem potencial elástica, sempre você vai ter a massa em todos os termos e você vai simplificar essas massas. Então, a massa não vai interferir no movimento. É só para a gente saber diferenciar os corpos onde eles estão. Quem que vai cair mais longe? Quem que vai cair mais longe desses corpos? Quem que vai cair aqui, ó? Vou de trás para frente. Quem vai cair mais longe é quem vai chegar lá embaixo com mais velocidade. Quem que vai chegar lá embaixo com mais velocidade? O corpo que caiu mais, que desceu uma rampa maior. Então, o M. Então, o último tem que ser o M. Já cortamos essa alternativa. E essa alternativa... Professor, Oi, pode falar. eu pensei assim também para fazer esse exercício. Essa, sempre vai ser válido? Mesmo com a massa? Sim, nesses casos sim, tá? Sim. Ele tem maior altura, vai mais longe. Ele vai ter com maior velocidade. Isso. Tá? Quando a gente pensa no movimento, a gente só vai considerar que a massa vai influenciar em casos muito específicos, tá? Desse objeto com atrito, mas na verdade o formato dele influencia mais. Então, na cinemática, se você calcular a força resultante de cada um vai dar diferente, porque aí tem o peso, aí muda tudo isso aí, porque o peso muda de corpo para corpo, mas a aceleração é a mesma. Então, o que vai mudar a velocidade deles tem o mesmo valor, né? A taxa de variação. Mas pode confiar que assim, para esses casos, vai funcionar sempre. Tá? Já o corpo que vai cair mais perto, mais próximo, é o corpo que vai descer a menor quantidade de rampa, que é o corpo que está 3M. Então, eu vou arrancar fora essa resposta. Já chegamos na alternativa, tá? Então, é a alternativa C. Tá, professor, e os outros do meio? Os outros do meio é só fazer o intermediário. Ou você percebe o seguinte, que o corpo que está mais alto vai chegar mais longe, o corpo que está mais perto, o mais baixo vai chegar mais perto, e você só precisa inverter o que está... Aqui a minha câmera é invertida, né? Essa parte que está inclinadinha aqui, só vai assim, ó, inverte ela, e você tem a sequência aqui lá do solo, quando ela tocar ali para queda, tá? Para essas distâncias de queda. Beleza? Então, gente, ó, falta um minutinho
Eu não vou começar mais exercício em 1 minuto, não vou conseguir terminar. Então, vai para a nossa próxima aulinha hoje de manhã. Na verdade, eu acho que eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer os exercícios. Fazer uns exercícios de manhã assim. E depois eu começo um conteúdo novo, tá? E aí depois que eu terminar esse aqui, eu já faço esse que você me mandou, jovem. Tá bom? Então, gente, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nos vemos daqui a pouquinho na nossa próxima aula. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, professor. Tchau, prof. Tchau, Muito tchau. obrigada. Viu? Nada, disponha, gente. Se vocês tiverem mais exercício aí, fica à vontade também.